Bora lá, meus amigos. Hoje vamos fazer mais uma gravação de otimização nessa campanha de delivery que a gente já colocou para rodar. Demorou? Então, bora começar analisando os dados principais do que a gente fez de alteração nas campanhas anteriores, tá? Para quem não lembra, no vídeo anterior a gente fez algumas alterações dentro da campanha antiga, que é essa aqui. A gente vê que o custo por compra ficou bem dentro do que a gente já estava esperando. Para quem não lembra, o que a gente fez aqui foi criar as novas regras para a gente não ter que subir as campanhas com orçamento total, com programação de horários diários. Então a gente criou regras para a campanha ser ativada exatamente no horário que a gente quer e desativada também. E a gente tirou um pouquinho do público de idade, né? Então a gente estava com o público aberto de 18 a 65, a gente viu que as compras não estavam vindo ali entre a galera de 55 mais e nem da galera de 18. Então a gente colocou de 20 a 55. Isso resultou aqui um CPM um pouquinho mais caro, mas a gente vê que as métricas foram basicamente quase todas iguais. Mas a gente vai olhar aqui no momento, principalmente, para o custo por compra, né? Olhar para o nosso objetivo final, que estava em R$ 2,03, isso considerando o mês de outubro inteiro. E na campanha nova que a gente subiu na semana passada, tá com um custo de 2,20, 17 centavos mais caro. Não dá, os caras vão falir se a gente não otimizar essa campanha aqui. Então, melhor a gente se preocupar muito. Bora lá. Galera, primeira ponto aqui, a gente já está configurado aqui as nossas colunas, a gente já sabe as métricas principais, como que tá a adição de carrinho, visualização de página e compras. Tem algum ponto aqui nessa adição de carrinhos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Olhar o que a gente tem de material para a gente começar a mexer nessas campanhas aqui. Eu vou filtrar só a nossa campanha nova, para a gente conseguir analisar por dentro dela do que está acontecendo aqui dentro dos criativos. Então a gente só tem um conjunto de anúncios. Hoje, a gente pode até colocar mais um ponto aqui dentro das nossas colunas, vamos colocar a frequência. Tinha esquecido da frequência. A frequência aqui do lado das impressões, nova coluna. O que é importante, hein, galera? Então, a nossa campanha está com uma frequência de 3,16. Isso aqui é no nível de campanha, né? Então, a gente vê que dentro dos anúncios é um pouco diferente. Hoje, temos o criativo A de 0,3, vendendo a 1,74. Criativo A de 0,2, 2,73. Esse aqui gastou bem pouco, 1,88. E o vídeo nova estrutura, 2,26. Beleza? O que a gente parte de pressuposto aqui, olhando? Tem alguns criativos que performam melhor. Esse aqui pode performar melhor. E como a gente tem dados aqui, a gente pode olhar direto na campanha anterior para ver o que estava rolando, né? Aqui. Então, nessa campanha anterior, que era a campanha que estava rodando a 2,3, o nosso custo por compra do Criativo 2 Esfirras estava 1,74, carne e queijo 1,28. E a gente já vê aqui que a gente tem alguns criativos que a gente pode explorar mais forte dentro da nossa campanha nova ali, beleza? Então eu vou pensar aqui como vamos lá, hora do pensamento, mindset máximo aqui para melhorar esse custo por compra. A gente tem alguns criativos que gastaram mais, obviamente, não vale a pena a gente pausar esses criativos que gastaram mais, tiveram mais vendas dentro dessa nossa campanha. Porém, a gente sabe que tem alguns aqui que podem performar melhor se a gente isolar eles, né? Que é o de duas esfirras, que já tinha tido bons resultados na campanha anterior, e ele basicamente não gastou nessa aqui. Então, ele gastou quanto? 63 centavos. O de duas esfirras, o de esfirras normal gastou 88. E a gente vê que o de carne seca e queijo, ele teve bastante compra também e está com um custo mais baixo. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos pausar esses criativos que tiveram menos compras aqui, beleza? Eles tiveram menos compras e um custo mais baixo. A gente vai tirar desse conjunto de anúncio aqui, porque vamos tirar ele? A gente vai deixar eles isolados dentro de um outro conjunto de anúncios e a gente vai fazer basicamente o que a gente conversou na última otimização, né?
é conseguir isolar os criativos e ter um custo, colocar um valor mínimo de gasto diário dentro desse nosso conjunto de anúncios para a gente investir mais nos criativos campeões. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai duplicar o conjunto de anúncios e aqui eu vou trocar na nomenclatura para criativos campeões. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, já sabe que esses criativos aqui, eles são os que estão em rascunho. A gente já deixou desativado eles dentro da outra campanha. O que a gente vai fazer? A gente pode remover esses aqui dentro dessa campanha. Eu estou excluindo, obviamente, porque esses aqui são os de rascunho, né, rapaziada? E a gente ativa eles. Tá feito. Já era. A gente vai deixar esses 3 criativos ativos dentro desse conjunto de anúncios. Eles já estão pausados dentro do conjunto de anúncios que estava tendo veiculação. Agora, nesse que estava tendo veiculação, os custos não estavam tão caros, né? Então, o vídeo da Banana Cat Bacons 2,73 e 2,26, provavelmente ele vai entregar mais para o AD05, por conta do custo por compra dele. Hoje a gente está com um orçamento nessa campanha de R$35 diários, então a gente consegue trabalhar em uma divisão aqui dentro desses nossos conjuntos de anúncios, que é basicamente colocar um investimento maior dentro desses nossos criativos campeões, que são esses 3 aqui, beleza? E é por isso que era importante a gente não utilizar a campanha com orçamento total, porque a gente não teria esse poder aqui de fazer essa decisão que a gente fez. A gente teria que subir um novo conjunto de anúncio ou uma nova campanha, separar para outra campanha e já teria que diminuir esse orçamento total de 600 para 300. Não ia ser legal, pô, nada sexy fazer isso. Então, a gente conseguindo controlar o orçamento diário com as regras, dá a possibilidade de a gente fazer isso aqui, que é colocar um limite de gasto mínimo diário, usando o valor de R$25 se a gente quiser. Como a nossa campanha aqui tem um custo, um investimento diário de R$35, se a gente colocar 25, a gente sabe que a maior parte do valor destinado para essa campanha vai ser gasto nesse nosso conjunto de anúncios aqui dos criativos campeões. E os outros R$10 vai ficar a critério do próprio Meta de gastar na campanha de criativos campeões ou na aberto, beleza? Então, se a gente quisesse garantir que fosse gastar também aqui dentro dessa campanha, desse nosso conjunto de anúncios, já tinha definido aqui? Tá bugado. Aqui não tá com nenhum limite. Mas, se a gente quisesse definir um limite aqui, mínimo diário, a gente poderia colocar para gastar R$5 aqui também. Então a gente ia garantir que gaste dentro desse nosso conjunto de anúncios aqui, que a gente sabe que os criativos têm um custo por compra um pouquinho mais caro, sabe? Mas ainda sai vendas dentro de um custo aceitável. E a ideia aqui é a gente não limitar muito os criativos para a gente também não ficar com a frequência muito alta, entendeu? Então a gente ter mais criativos rodando, mais de um conjunto de anúncios é legal porque a gente vai garantir que a gente está investindo em criativos diversos e as pessoas estão sendo impactadas por diversos anúncios também. Claro que se tivesse com um custo por compra de 10, 15 reais, não valeria a pena a gente deixar rodando eles. Porém, como que está dentro ainda do que a gente está disposto a pagar, vale a pena e a gente pode manter aqui um orçamento mínimo diário dentro dos campeões de R$25. Porém, eu vou deixar R$20 porque aqui na minha concepção, o próprio Meta, ele já vai começar gastando mais porque ele tem um valor mínimo diário aqui para gastar e eu quero que ele gaste um pouco também naqueles e fique mais ou menos dividido. E se não estiver gastando lá no outro, a gente pode diminuir, ou a gente pode colocar aqui um máximo diário, né? A gente pode colocar, não, a gente quer investir aqui no máximo R$20 por dia, nesse conjunto de anúncios. Então, a gente pode controlar da forma que a gente quiser aqui. Eu vou começar o teste dentro desse conjunto de anúncios de criativos campeões com o valor mínimo diário de R$20. E aqui, o que a gente já espera de alteração nos próximos dias para essa campanha? A gente já espera que nós tenhamos um custo por compra um pouco mais baixo do que esse aqui,
porque a gente vai estar investindo mais em criativos que têm um custo por compra historicamente melhor. Nesse conjunto de anúncios, é possível que a gente reduza o custo por compra também, porque a gente vai estar investindo menos, de forma mais controlada, e só nos criativos que tem mais potencial aqui também, e não ia ficar tão diluído. Então, a ideia aqui seria que nesse conjunto de anúncios a gente tenha um gasto mais assertivo, ele invista de forma mais controlada também, e a gente invista em criativos diversos, não invista só em 2, 3 criativos aqui que são os campeões. Então, pode dar uma variada aqui para baixo, eu espero que para baixo, mas pode variar um pouquinho para cima também, para a gente estar removendo os que estavam com custo por compra mais baixo ali. Pode acabar subindo um pouquinho, mas a ideia é que a média desça por conta da gente ter um conjunto de anúncios de criativos campeões aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui é só publicar. A gente fez uma atualização no orçamento. Deixa eu ver aqui se eu já tirei ele do outro. A limitação, porque lá eu não quero fazer nenhuma alteração. Beleza, aqui não está com nenhum limite diário. Nessa nossa, que é o nosso novo conjunto de anúncios com os criativos campeões, tá com um mínimo diário de R$ 20 por dia. E é isso aqui, pô. A gente pausou alguns criativos, adicionamos em outros conjuntos de anúncios. Vamos ter investimento hoje. Amanhã a gente já vai ter um norte, né? Bem que hoje é dia 29, quarta-feira. Não é o dia mais forte, né? Porém, já é o primeiro passo para a gente começar a entender como esses criativos vão estar performando com essa limitação de gasto diário, né? Para gastar no mínimo R$ 20 por dia. Então, isso aqui é uma otimização muito básica que a gente fez. A gente basicamente isolou alguns criativos que têm um potencial maior do que os outros e colocamos eles para rodar com um orçamento mínimo diário que vai garantir que a gente gaste nesse conjunto de anúncios. Perfeito? Então, a gente volta aqui daqui a alguns dias para ver como essa campanha vai estar performando, possivelmente melhor, e aí teremos atualizações. Quem já gostou, se inscreve no canal, dá um like, vou trazer outros vídeos aqui, não só dessa conta aqui que eu estou otimizando, mas posso trazer de outros nichos aqui, a gente atende diversos tipos de negócios locais e podemos ajudar vocês também. Bora lá? Então, valeu pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, só mandar aí qual é o nome mesmo? Nos comentários, mandando nos comentários aí que eu ajudo vocês. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.